Vamos continuar com a nossa resolução de questões. Sobre os conjuntos numéricos, assinala a alternativa incorreta. A questão menciona conjuntos numéricos. Do que devemos lembrar? Fizemos um exercício em que destacamos, entendemos o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, toda vez que a questão mencionar conjuntos numéricos, lembre desses conjuntos. Vamos trazê-lo de volta. Olha aqui, ó. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Sobre os conjuntos numéricos, assinala a alternativa incorreta. Ele quer incorreta. 2000 pertence ao conjunto dos números naturais? Pessoal, o conjunto dos números naturais são os números que são utilizados para contar. Começa em 0 e vai até o infinito. Sempre os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. 2000, ele é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Então esse item está corretíssimo. O item E está correto. Menos 10 pertence ao conjunto dos números racionais? Pessoal, menos 10 é um número negativo, certo? Menos 10, ele sim menos 10, ele é um número negativo. Ele pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Aprendemos que os números negativos, eles aparecem quando estudamos o conjunto dos números inteiros. Aos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Acrescentamos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Com isso encontramos o conjunto dos números inteiros. E esse conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Logo, menos 10, que é um número inteiro, ele pertence também ao conjunto dos números racionais. Esse item está certo. N está contido em Z, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Isso também está correto. Ó. Perceba que o N está dentro do conjunto dos números inteiros. Z está contido em N. Inteiros está contido nos naturais. Temos aqui uma relação de um conjunto maior para um conjunto menor. Eu não posso usar essa relação de estar contido e não estar contido. Aqui deveria ser Z contém N, ou seja, inteiros contém os naturais. Esse item está errado. A questão quer saber a alternativa incorreta. Temos como gabarito a letra D. Letra D. Questão 46. Considere o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 8. O conjunto B formado por 1, 4, 7 e 8. E o conjunto C formado por 2, 6, 8 e 9. Assinala abaixo o conjunto que corresponde ao conjunto A, interseção B, menos C. Essa barra inclinada para o lado esquerdo, ele significa uma subtração de conjuntos. Essa expressão pode dar lugar a esta daqui, ó. A, interseção B, entre parênteses, menos C. Tranquilo? Pessoal, o que é a interseção de conjuntos? A interseção de conjuntos, eu vou verificar quais os elementos que pertencem a um e ao outro. Quais os elementos comuns que pertencem a um e ao outro. A interseção B podemos representar pelos seguintes elementos. 1 pertence a A e B. 4 também pertence a A e B. 8 pertence a A e B.
Conjunto A interseção B pode ser representado por 1, 4 e 8. Este conjunto A interseção B está sendo subtraído do conjunto C. E quem é o conjunto C? O conjunto C é formado por quem? Por 2, 6, 8 e 9. Como eu estou retirando o conjunto C, eu preciso cortar os elementos comuns de ambos os conjuntos. E devido a estar subtraindo o conjunto C, todos os elementos que sobraram em C também devem ir embora, sobrando apenas os elementos 1 e 4. Tranquilo? Ou seja, a interseção B menos o conjunto C, teremos como resultado o conjunto formado pelos elementos 1 e 4. O gabarito dessa questão será a letra A. Letra A. Uma determinada creche possui 24 crianças, das quais 12 são louras, 6 têm olhos azuis, 15 têm cabelos curtos. 2 são loiras, têm olhos azuis e não têm cabelos curtos. 2 têm olhos azuis e cabelos curtos e não são loiras. 1 é loira, tem olhos azuis e cabelos curtos. Então, nessa creche, o número de crianças que são loiras, têm cabelos curtos, mas não têm olhos azuis, é de... Temos aqui uma questão problema de conjunto. Nesse caso, teremos que utilizar 3 diagramas. E antes de respondermos essa questão da banca OCP, vamos para uma outra questão para que você entenda como procederemos. Um levantamento feito com 100 vestibulandos da PUC, verificou-se que o número de alunos que estudou para as provas de matemática, física e português foi o seguinte: matemática 47, física 32, português 21, matemática e física 7, matemática e português 5, física e português 6, as 3 matérias 2. Quantos dos 100 alunos incluídos no levantamento não estudaram nenhuma das 3 matérias? Como a questão menciona 3 disciplinas, matemática, física e português, é necessário fazer 3 diagramas. Um responsável por matemática, outro será física e o outro será português. Devemos utilizar o mesmo processo DIE. Lembra do DIE? Começamos pelo diagrama, depois a interseção de conjuntos e depois a distribuição dos elementos para cada conjunto. Aqui temos como interseção matemática e física 7, matemática e português 5, física e português 6, as 3 matérias 2 pessoas. Professor, qual das interseções eu começo? Você deve começar com a interseção onde envolve mais disciplinas. As 3 matérias, 2 pessoas. Então você coloca aqui o 2. Agora você vai para a interseção onde envolve as 2 disciplinas. Física e português, 6. Observa a relação de física e português. Física e português está nessa representação. Ele fala que é 6. Aqui já temos 2. 6 menos 2, 4. Certo? Para esse caso, eu faço a subtração. Beleza? Para esse tipo de questão, eu faço a subtração. Matemática e português, a questão mencionou que era 5 pessoas. Matemática e português está nessa relação. Aqui já temos 2. O restante será encontrado por 5 menos 2,
3. Lembre sempre de fazer a subtração para esse caso, certo? Matemática e física, 7 pessoas. Matemática e física, 7 pessoas. Esta relação. Já temos 2, então 7 menos 2, 5. Agora vamos para os elementos do conjunto. Lembra de diagrama, já montamos interseção, terminamos de trabalhar com as interseções. Agora os elementos do conjunto. A questão menciona que matemática são 47 alunos. O conjunto matemática tem essa representação. Só aqui temos um total de 10 alunos. Logo, 47 menos 10, teremos 37 alunos que cursam apenas matemática. Física são 32 alunos. Só aqui temos um total de 11 alunos. 11 alunos. 32 menos 11 dará um total de 21 alunos que cursam apenas física. Um total de 32. Português, 21 alunos. 21 alunos. Só que temos 9 alunos. 21 menos 9 dará um total de 12 alunos que cursam apenas português. Todas essas opiniões foram distribuídas no diagrama. Logo, aqui é a quantidade real de pessoas que estudam pelo menos uma disciplina. A questão quer saber quantos dos 100 alunos incluídos no levantamento não estudam nenhuma das 3 disciplinas. Somando a quantidade de alunos, 37 com 5, com 2, com 3, com 21, com 4, com 12, teremos um total de 84 alunos que estudam pelo menos uma dessas disciplinas. A questão falou que a pesquisa foi feita com 100 alunos. Isso significa dizer que o restante, ou seja, o complemento para dar 100, não estuda nenhuma das disciplinas. Logo, efetua a subtração, 100 menos 84, e encontro 16 alunos que não estudam nenhuma das disciplinas. Beleza? Letra A. Certo? Voltando para a nossa questão, temos 12 crianças são loiras, de um total de 24 crianças. Lembre, a questão mencionou que temos um total de 24 crianças. 24 crianças. Ok? Então, 12 são loiras, 6 têm olhos azuis, 15 cabelos curtos. 2 são loiras, têm olhos azuis e não têm cabelos curtos. 2 têm olhos azuis e cabelos curtos e não são loiras. 1 é loira, tem olhos azuis e cabelos curtos. A questão quer saber quantas crianças são loiras, têm cabelos curtos, mas não têm olhos azuis. Lembrem de diagrama, interseção e os elementos do conjunto. Os diagramas são 3, concorda? As crianças loiras, de olhos azuis e as de cabelos curtos. Identificando as interseções, temos o 1, que representa as crianças que são loiras, têm olhos azuis e cabelos curtos. Temos o 2, que menciona as crianças que têm olhos azuis e cabelos curtos, mas não são loiras. Temos também esse 2 que se relaciona com as crianças loiras, têm olhos azuis e não têm cabelos curtos. Dessas 3 interseções que encontramos, devemos jogar no diagrama a interseção, sempre a interseção que envolve mais conjuntos. Então, a interseção que envolve mais conjunto é 1, onde relaciona o conjunto de loira, olhos azuis e cabelos curtos. Então, jogo aqui. Na questão anterior,
para distribuir as outras interseções, pegávamos o valor e subtraía do 1. Mas para esse caso a gente não vai efetuar essa subtração. Veja o motivo. A outra interseção é: duas crianças têm olhos azuis e cabelos curtos e não são loiras. Quando ele fala duas crianças têm olhos azuis e cabelos curtos e não são loiras, significa que todo esse diagrama de loira ele não pode ser utilizado para comparação, ou seja, exclui, não são loiras. Então o 2 ele deve vir diretamente para cá, certo? A outra fala: duas são loiras, têm olhos azuis e não têm cabelos curtos. Loiras, olhos azuis e não têm cabelos curtos. Como a questão menciona o não tem cabelos curtos, esse conjunto de cabelos curtos ele não pode ser utilizado para comparação. Por isso que eu coloco 2 de loiras e cabelos loiras e olhos azuis sem fazer a subtração com 1, da mesma forma que aconteceu nesse exemplo. A questão não menciona as crianças que são loiras, têm cabelos curtos e não têm olhos azuis. Esse é o resultado que estamos encontrando, por isso chamo ele de X. Lembrem de DIE, diagrama, interseção, elementos. Já montamos o diagrama, já distribuímos as interseções, agora os elementos do conjunto. 12 são loiras, 12 são loiras. Então tudo isso aqui deve ser 12. Já temos 3 crianças aqui. 12 menos 3 dá um total de 9. Só que é necessário também subtrair o x. Como é impossível, eu coloco a expressão algébrica 9 menos x. 6 tem olhos azuis. 6 tem olhos azuis. Aqui no conjunto de olhos azuis, já temos um total de 5 crianças. Efetuando a subtração 6 menos 5, teremos 1. 15 tem cabelos curtos. 15 tem cabelos curtos. Aqui já temos um total de 3 crianças. 15 menos 3 dá 12. Só que eu necessito também subtrair x. Como não posso retirar, escrevo a expressão algébrica. 12 menos x. A questão menciona que essas crianças é um total de 24. Com base nisso, tudo isso aqui somado deve dar um total de 24 crianças. Ou seja, 9 menos x somado com 2 mais 1, 3, certo, pessoal? Mais x somado com 1 mais 2, 3, com 12, 15 menos x, tem que dar um total de 24 crianças. 9 com 3 dá 12. 12 mais 15 dá um total de 27. Esse menos x, eu posso cortar com esse mais x, sobrando o menos x. E tudo será igual a 24. Menos x será igual a 24. E esse 27 passa com sinal negativo. Menos x dará um total de sinais diferentes, repete o sinal do maior, subtrai. 27 menos 24, 3. Como o lado da letra está negativo, devo multiplicar tudo por menos 1. Teremos que o valor de x é igual a 3 crianças. X é 3. São as crianças que são loiras, têm cabelos curtos, mas não têm olhos azuis. Gabarito do nosso enunciado
Letra A. Letra A. Beleza? Nível de dificuldade um pouquinho alto. Preste bastante atenção nessa questão e assista quantas vezes quiser. Qualquer dúvida, eu te respondo. Acessa lá a página e manda um comentário, tá? Considere os conjuntos. A. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 0 e menor do que 20. Conjunto B. X pertence aos naturais, onde x é maior do que 7 e menor do que 18. Quantos elementos possui o conjunto A interseção B? Pessoal, aprendemos várias formas de representar conjunto, especificamente duas. A forma de diagrama, a forma de caracterização, chaves. Agora vamos aprender a forma de compreensão. Essa forma de compreensão é uma forma de representar conjunto onde é dito as características principais dos elementos do conjunto. É necessário que você entenda essas características para poder descrevê-lo. Essas características que são ditas do conjunto só pertencem a esse grupo específico. Por exemplo, temos um determinado conjunto A formado por x tal que x é a letra do alfabeto. Essa barra inclinada para a direita representa tal que. Quando o enunciado menciona x numa forma de compreensão, leva em consideração que são os elementos desse conjunto. Logo, aqui temos os elementos, tal que esses elementos é letra do alfabeto. É isso que a compreensão quis dizer. A partir disso, podemos escrever o conjunto em forma de compreensão, virou chaves, ou seja, os elementos que são letras do alfabeto é A, E, I, O, U. Vamos para mais alguns exemplos. Um determinado conjunto B, em compreensão, x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é par. Aprendemos que x são os elementos do conjunto. O contexto está dizendo, o enunciado está dizendo que esses elementos devem pertencer ao conjunto dos números naturais e dá uma condição. Esses elementos devem ser par. Então, quais os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais que são pares? Os números 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Determinado conjunto C, os elementos pertencem ao conjunto dos números naturais, só que esses elementos obedecem a uma condição. E qual condição? C maior do que 0 e C menor que 10. Ou seja, devo escrever os elementos maior do que 0 e menor do que 10, desde que pertence ao conjunto dos números naturais. Lembramos que o conjunto dos números naturais é o conjunto que utilizamos para contar. Descrevendo essa compreensão, temos os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tranquilo? Voltamos para a nossa questão. Considere os conjuntos A. X pertence aos naturais, tal que x é maior que 0 e menor que 20. Ou seja, os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto dos números naturais. Só que esses elementos estão no seguinte intervalo: C maior do que 0 e menor do que 20. Um determinado conjunto B é representado por x pertence aos naturais, onde x é maior do que 7 e menor que 18. X é os elementos. Logo, os elementos desse conjunto B devem estar no seguinte intervalo: C maior do que 7 e C menor que 18. A questão quer saber quantos elementos possui a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A deve estar no intervalo maior do que 0 e menor que 20.
Então, podemos escrever os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O conjunto B, ele menciona que está no intervalo maior do que 7 e menor que 18. Logo, podemos escrever os números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Beleza? A questão quer saber a interseção desses dois conjuntos. A interseção desses dois conjuntos são os elementos que vão de 8 até o 17. Do 8 até o 17. Tranquilo? Do 8 até o 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E quantos elementos possui essa interseção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa interseção possui 10 elementos. Temos como gabarito o item A. Gabarito, item A. Ok? Questão 49. Um cano é composto por dois tubos X e Y, que medem respectivamente 45 centímetros e 40 centímetros. Para formar esse cano, os dois tubos são encaixados de modo que o cano Y possa permanecer parcialmente ou totalmente dentro do tubo X. Se num dado momento o comprimento do cano é 79 centímetros, que parcela de Y está dentro de X? Temos aqui uma questão de porcentagem. O que é que você precisa entender para responder a maioria das questões problemas de porcentagem? Sabemos que uma porcentagem é uma fração cujo denominador é 100, certo? Mas para poder responder as questões problemas, você precisa, no contexto, primeiro que tudo, identificar a referência. Essa referência será 100%. Por exemplo, quando você entra numa loja para comprar uma televisão e essa televisão está tabelada com o preço de R$ 1.200, esses R$ 1.200 será a referência. Qualquer aumento ou desconto que venha incidir sobre a televisão será como base os R$ 1.200. Tranquilo? Então, esses 1.200 é 100%. Então, vamos supor que o vendedor da loja vai te dar um desconto de 20% em cima dessa televisão que custa 1.200. Qual o valor desse desconto? Esse desconto de 20% é bem simples de fazer. 10% de 1.200 é 120, 20% é 240. Mas eu quero que você aprenda um método genérico que vai poder aplicar em qualquer tipo de enunciado de questões, problemas de porcentagem. Então, voltando ao nosso problema, vamos supor que a televisão custe R$ 1.200 e que o vendedor quer te dar um desconto de 20%. De quanto será esse desconto? Você, para responder esse tipo de questão, você deve montar uma estrutura de regra de 3, onde de um lado vai ficar as porcentagens, e do outro lado ficará os valores, certo? Tranquilo? A questão menciona, ou melhor, o contexto que criamos menciona que a televisão é de R$ 1.200. Sabemos que, como é a referência, este 1.200 corresponde a 100%. O que eu estou querendo saber? De quanto será o desconto? De 20%. Como é o valor que preciso descobrir, chamo este valor de X. Toda porcentagem, ela é uma grandeza diretamente proporcional com o valor correspondente. Com base nisso, você pode aplicar diretamente a propriedade dos meios pelos extremos, ou seja, multiplica cruzado. Aqui temos 100 vezes x, 100x igual 1.200 vezes 20. Vai dar um total de
24.000. Dividindo 24.000 por 100, dividindo 24.000 por 100, temos um total de R$240. Ou seja, o desconto de 20% corresponde a R$240. Essa estrutura vai servir de base para responder muitas questões, problemas de porcentagem. Fique bem ligado. Vamos para o nosso enunciado. Um cano é composto por dois tubos X e Y, que medem respectivamente 45 centímetros e 40 centímetros. Para formar esse cano, os dois tubos são encaixados de modo que o cano Y possa permanecer parcialmente ou totalmente dentro do tubo X. Se num dado momento o comprimento do cano é 79 centímetros, que parcela de Y está dentro de X? Perceba que a questão que a parcela de Y em forma de porcentagem. Pessoal, a questão diz uma informação muito importante que é necessário você compreender. Diz que o cano Y ele pode estar parcialmente ou totalmente dentro do tubo X. Ou seja, digamos que aqui seja o tubo X e que aqui seja o tubo Y, certo? O tubo Y ele pode estar parcialmente ou totalmente dentro do cano X, ok? Parcialmente, ou seja, só uma parte, tranquilo? Ou totalmente, beleza? Vamos respondê-la. Veja, a questão mencionou que o cano X é de 45 centímetros. O cano Y é de 40 centímetros. Pode estar parcialmente ou totalmente. Tranquilo? A questão menciona que em um dado momento Y está dentro de X de forma que o total de X com Y junto dê 79 centímetros. Sabemos que os dois canos somados, 45 com 40, dá um total de 84 centímetros. Se eu subtrair a parcela que a questão mencionou, que em um dado momento eles estão medidos 79 centímetros, teremos um total de 6 centímetros. Ou seja, esses 6 centímetros é a parcela do cano Y que está dentro do cano X. Mas a questão não quer saber a parcela em valor de número, ele quer em forma de porcentagem. E como podemos fazer essa porcentagem? Lembrando que a porcentagem respondemos por uma regra de 3, em que de um lado fica os valores e do outro fica a porcentagem correspondente. Como a questão quer saber quanto os 6 centímetros representam em forma de porcentagem do cano Y, o valor de 40 centímetros, que é do cano Y, corresponderá ao 100%. Essa é a referência, certo, pessoal? Essa é a referência, porque a questão está querendo saber quanto esses 100 centímetros que ficou dentro do cano X corresponde em forma de porcentagem. Então, 100% é 40 centímetros do cano Y. 6 centímetros do cano Y, quanto será? Aplicando a propriedade dos meios pelos extremos, teremos 40x é igual a 100 vezes 6. Logo, 40x é igual a 100 vezes 6, 600. Efetuando a divisão de 600 por 40, teremos um total de 15%. Esses 6 centímetros que está dentro do cano X corresponde a um total de 15%. Temos como gabarito a letra B de bola. Letra B de bola. Até o próximo bloco.